É, o interesse pela exploração do petróleo, ele teve início a partir da segunda fase da Revolução Industrial. Tanto o interesse pelo uso do petróleo quanto pelo uso da energia elétrica como fontes de energia. E a partir da descoberta, em torno de 1800, a partir de 1800, eles passaram a ser largamente utilizados tanto no setor industrial quanto pela população na sua vida cotidiana. O petróleo ele ganhou esse status de energia ou matriz energética do mundo em função da sua facilidade de transporte, da sua possibilidade de armazenamento, de comercialização, embora ele tivesse um alto custo de prospecção e de refino. É um produto de excelente custo-benefício e, por conta disso, ele logo se tornou uma espécie de matriz energética do mundo, especialmente do mundo capitalista, de forma que passou a ser um fator determinante para a reorganização geopolítica e para o posicionamento geoestratégico dos países e por conta disso foi capaz de provocar inclusive várias guerras e divisões de países e esse tipo de reordenamento geopolítico mundial. É uma espécie de matriz energética do mundo capitalista, por assim dizer, e também uma espécie de commodity, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ideológico, né? Em função das discussões e das divergências políticas e ideológicas que a sua comercialização, a sua prospecção, a sua utilização suscita nas mais diversas nações do mundo. As descobertas e a utilização do petróleo, ela se iniciou primordialmente no Brasil no início do século passado e por volta de 1930 é que foram descobertos os primeiros poços em terra, né? Não no mar, no interior de São Paulo, na região do litoral da Bahia, alguns poços na região amazônica, mas inicialmente os principais foram situados na região em terra mesmo, no litoral do recôncavo da Bahia, numa região chamada Lobato, depois uma região chamada Candeia. Tanto que a primeira refinaria de petróleo nacional foi instalada que se chama Landulfo Alves, foi instalada na Bahia, em torno de 70 anos atrás. E esse período, o contexto político desse período, era um contexto de extrema discussão política e ideológica. É um período que coincide com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, a partir da década de 30, em que havia uma ebulição política internacional e dentro do país também. Existia uma polarização imensa entre os defensores e os opositores à utilização do petróleo como uma base energética unicamente nacional ou não. Existiam os defensores de uma política estatal, que eram os nacionalistas, protecionistas, que pregavam impostos para a utilização de produtos estrangeiros e que pregavam um forte investimento na indústria nacional, isso com o apoio de grande parte do proletariado e dos industriais. E do outro lado existiam os ditos entreguistas ou liberais que eles defendiam a participação de capital estrangeiro na exploração da indústria nacional e, por conseguinte, na exploração do petróleo. Existiam diversos fatores, diversos atores, tanto do lado defensor da política nacionalista quanto do lado da política liberal, a exemplo da UNE,
a exemplo membros do clube militar, os partidários dos partidos políticos da época, os principais era o UDN, que era a oposição a Getúlio, e o PTB e o PSD, que eram situação, de maneira que a Petrobras foi fundada mesmo na última fase do governo de Getúlio Vargas, já na década de 50. Em 1953, Getúlio voltou depois do governo Dutra como um líder populista. O governo Dutra teve um lado de apoio maior a uma participação dos Estados Unidos na política econômica nacional. Foi uma política muito de pós-guerra, muito voltada para um apoio aos Estados Unidos, sofreu forte influência da indústria, inclusive a indústria cultural americana, e nesse período houve uma criação de uma espécie de política dos nacionalistas, chamada a política do petróleo é nosso, que foi a política vitoriosa, que eles defendiam e se opunham vigorosamente à política do próprio Dutra, que era uma pessoa que, no início, era defensora de uma participação do capital estrangeiro na exploração do petróleo. Inclusive, na época, existiam laudos de empresas estrangeiras indicando que no território brasileiro o petróleo não seria capaz de ser explorado por conta da dificuldade de ser encontrado, etc. E enquanto que os nacionalistas defendiam que esse posicionamento era justamente um posicionamento de que eles queriam comprar o território ou a capacidade de exploração nacional justamente para não explorar e vender o seu produto estrangeiro sem que o Brasil pudesse ou tivesse condições de fazer a sua própria exploração. Existiam laudos indicando que o petróleo não podia ser explorado, etc. Esse foi o contexto de criação da Petrobras. Foi criado pelo Getúlio um ano antes de sua morte, em 1953. A Petrobras foi criada como uma estatal capital 100% nacional e responsável por todas as fases do processo produtivo do petróleo, né? Tanto da extração quanto refino, comercialização, transporte, etc. Todo esse período. E essa situação prevaleceu até a década de 90, já do século passado, no governo Fernando Henrique, quando foi votada a lei do petróleo, a chamada lei que permitiu a abertura de capital do petróleo, da Petrobras, a Lei 9749, que permitiu não somente a abertura de capital da estrutura de capital da Petrobras, quanto a possibilidade de que outras empresas, ou seja, houve a quebra do monopólio na extração do petróleo. Algumas pessoas não sabem disso, mas não existe um monopólio estatal para a extração do petróleo no Brasil, e isso ocorreu em 1997, já no governo Fernando Henrique. A Petrobras, ela, como eu disse, a partir de 97 passou a ser considerada legalmente, por conta da lei, ela é uma sociedade aberta, uma sociedade de economia mista, com capital negociado em bolsa, na Bolsa do Brasil e na Bolsa de Nova York, via ADRs, por exemplo, e é uma empresa cujo maior participante, digamos assim, cujo maior detentor das ações ordinárias, existem ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, e o governo federal, o Tesouro Nacional, ele detém mais de 50% do capital votante. Por conta disso, é uma empresa estatal. E ela é a empresa que é capaz de gerar maior receita das empresas de economia mista, que compõem
o quadro de empresas ainda existentes no Brasil, que é capaz de gerar maior receita para o governo brasileiro, e essa receita é justamente proveniente dos dividendos que são distribuídos a cada balanço, a cada fechamento de balanço que ocorre. Os dividendos são distribuídos não apenas ao governo federal, cuja participação é maior, mas também aos acionistas, de maneira que tanto o investidor de Nova York, o investidor estrangeiro, o investidor nacional, recebe, quanto o governo federal recebe, quanto a empresa tem lucro. A composição societária hoje é em torno de 50, alguma coisa das ações ordinárias do governo federal. Existe em torno de 30% de participação de capital estrangeiro, alguma parte de participação do BNDES, alguma parte de participação de fundos de ações do Brasil e de investidores que compram ações na Bolsa, tanto ações preferenciais quanto ações ordinárias. A política de preço da Petrobras, atualmente, ela joga a política do mercado internacional, digamos assim. É uma política que segue as orientações da OPEP, que é uma espécie de associação dos países exportadores de petróleo, e sofre muita interferência também da política de câmbio. Então, os preços variam em função dessas duas políticas. A produção, a quantidade de petróleo é determinada basicamente por conta dessa política internacional definida pela OPEP, e o preço varia também em função não somente do preço internacional, mas também do preço interno do petróleo, varia também em função da política nacional de câmbio, do aumento ou da queda da taxa de câmbio. É importante ressaltar que o Brasil ele não é autossuficiente no refino do petróleo, embora ele, a partir do pré-sal, porque basicamente houve uma espécie a exploração do petróleo nacional iniciou-se em terra, em poços de terra, e esses poços inicialmente eram insuficientes para promover o abastecimento do mercado interno. Depois passaram a ser explorados alguns campos na área offshore, como eles chamam, na região de Alagoas e de Sergipe, depois alguns poços no litoral da Bahia. Depois foi descoberta na década de 70 a Bacia de Campos, uma região no litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, onde grande parte da exploração nacional passou a ser feita nessa região. Existiam também poços em terra aqui no Rio Grande do Norte, na Amazônia, mas que não tinham a capacidade de exploração como esses poços de petróleo na região da Bacia de Campos. E por fim, na década de 90, dos anos 2000, foi descoberta a região do pré-sal, que é uma região que se estende do litoral de Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo, uma região de profundidade muito alta, que requereu um investimento muito alto de tecnologia, de investimento em inovação, para que a empresa fosse capaz de extrair esse petróleo por conta da dificuldade de acesso. Era uma região em que os poços, as jazidas, estavam localizadas a 10 mil metros de profundidade, abaixo de uma camada de sal, de maneira que, para você transportar esse petróleo do fundo do mar para as estações em alto mar, e em seguida trazer isso para o litoral para que fosse feito o refino, havia um custo muito alto e um investimento muito alto a ser feito na exploração desse tipo de atividade. O Brasil foi pioneiro nesse tipo de tecnologia, a partir da utilização de tecnologia própria e a partir do conhecimento da tecnologia da Noruega, por exemplo, que fazia alguma coisa semelhante no Mar do Norte. E essa foi, digamos assim, a espécie de terceira e última fase da exploração do petróleo no Brasil. De maneira que o Brasil hoje ele é capaz de produzir
uma quantidade de petróleo, extrair quantidade de petróleo suficiente para abastecimento do seu mercado interno, mas ele não tem capacidade de refino para refinar o petróleo necessário ao abastecimento do mercado interno. Existem em torno de 17 refinarias, existem 17 refinarias no Brasil, das quais 13 são da Petrobras, as outras 4 são de investidores estrangeiros, que denota que não há um monopólio nessa área de refino, mas que a dificuldade é que o Brasil não consegue produzir, refinar o petróleo que produz. Ele tem que importar o petróleo. Refinar é transformar esse petróleo bruto nos seus derivados, na querosene, na gasolina de aviação, enfim, trazer esse petróleo cru para a utilização do dia a dia industrial e, enfim, da sociedade como um todo. A política de preço, ela varia muito, como eu disse, em função dessas duas condicionantes: a quantidade de petróleo produzido no mercado internacional e o preço da moeda, o preço do câmbio, a tabela de câmbio, isso o preço vigente, o câmbio vigente em determinado momento. Para o consumidor, o melhor dos mundos seria o de uma situação de uma gasolina ou de um petróleo barato e sem oscilações de preço. Só que essa é uma situação praticamente utópica, já que existem os fluxos internacionais, tanto de produção, quanto as variações de fluxos de produção, quanto a variação cambial existente nas moedas, né? O investidor, ele aplica numa empresa de acordo com a segurança e com a perspectiva de retorno. Sem o capital, principalmente na área da indústria de petróleo, onde a necessidade de investimento para a extração é muito alta, seja esse capital do Estado ou de investidores, não há produção. Nos governos sauditas, na região da Arábia Saudita, por exemplo, há uma necessidade menor de capital por conta da facilidade de extração desse petróleo. O petróleo praticamente jorra debaixo da terra. Em outros países, como o Brasil, a necessidade de capital é maior por conta da dificuldade de encontrar esse petróleo. Na Venezuela, que é o país que tem uma jazida que é dita como a maior jazida do mundo, depois vem a região da Arábia Saudita, eles estão com a PDVSA praticamente quebrada por conta de que a empresa não tem mais capacidade de investir, nem o Estado tem capacidade de investimento. A mesma situação acontece no México, a mesma situação acontece com a YPF da Argentina, a YPF passou por um processo de privatização no governo de Menem, e depois foi estatizada no governo de Cristina Kirchner, e por conta disso o governo teve que pagar um custo alto de indenizações a investidores, e houve uma perda de credibilidade do mercado internacional, de maneira que a capacidade de investimento nessa empresa é muito baixa. O investimento é necessário, e numa empresa que participa no mercado de capitais, o lucro proveniente vai tanto, por exemplo, para o investidor de Wall Street, mas também vai para o caixa do governo, para os estados, via royalties, para os municípios. Existe uma distribuição dessa receita, desse lucro proveniente da produção da empresa. Os investidores necessitam de uma espécie de previsibilidade de mercado, tanto que em relação ao refino, por exemplo, que é o grande gargalo da indústria nacional, existem poucas refinarias e praticamente ninguém quer mais investir, tanto na exploração
quanto no refino, porque não existe uma confiança de que esses preços existam um certo padrão de preço. A qualquer momento a Petrobras, por deter o monopólio, digamos assim, a maior participação na cadeia do petróleo, ela detém a possibilidade de determinar o preço. E ninguém vai fazer investimento alto nessa estrutura que é necessária, investimentos muito altos, por conta de não saber prever se vai ter lucro ou não em função dessa variação de preço que é determinada pela Petrobras e por seu gigantismo. Ela detém o maior domínio no mercado e pode determinar essa variação interna de preço, de maneira que ela inibe, embora não seja proibido por lei, ela inibe que haja uma espécie de competição mais igualitária entre esses atores do mercado. No mercado internacional, basicamente existem 4 modelos de estrutura de exploração de petróleo. Existe o modelo americano, que é um modelo em que não há participação do governo nas empresas exploradoras. O mercado é regulado, o Estado determina a regulação que deve ser seguida, mas não participa diretamente do processo em nenhuma fase, extração, refino, etc. Não há participação de empresa do Estado. Na outra ponta, no outro extremo, existe o modelo saudita da Aramco, enfim, outras empresas do mercado saudita, do Oriente Médio, onde essas empresas são 100% estatais e são de propriedade dos sheiks ou das famílias dos árabes que são os donos dos países. Existem aquelas estruturas mistas, como no Brasil, onde as empresas são de capital aberto, negociadas em bolsa, com participação tanto de investidores estrangeiros quanto do próprio governo. No caso do Brasil, o governo tem a maior parte das ações. E existe aquelas situações, por exemplo, existe uma situação que é dita como um modelo de exploração do petróleo, que é a situação da Noruega, onde inicialmente o petróleo era explorado por uma empresa estatal e se verificou que, sem competição, havia uma diminuição de performance, de eficiência na produção da empresa e havia um alto índice de corrupção nesse nicho, nessa espécie de mercado, particularmente no mercado de petróleo. Corrupção alta e falta de eficiência permitiram a entrada de outras empresas de capital norueguês, empresas privadas de capital norueguês, e criaram uma espécie de fundo, onde esse fundo ele é formado justamente prevendo a utilização desse recurso para as futuras gerações, para quando houver uma diminuição da exploração do petróleo, porque a gente sabe que é um recurso que tem uma previsão de esgotamento, né? Um recurso finito, combustível fóssil, que embora toda a estrutura de mercado ainda esteja montada hoje para o funcionamento dela, existe uma perspectiva de mudança para outras energias, outros modelos econômicos de utilização de outras energias ditas renováveis, mas esse não é ainda uma realidade total do mercado, de maneira que, já prevendo essa escassez, a Noruega montou esse modelo de fundo, onde eles exploram o petróleo, mas com a perspectiva de utilizar esses recursos da exploração, grande parte deles, para a criação desse fundo, para o usufruto futuro, em benefício da própria população. Especificamente em relação ao ponto da privatização, ou aumento da participação de capital, ou a diminuição da participação do capital do governo na composição da estrutura de capital da Petrobras, obviamente que isso teria que ser mudado via alteração dessa lei. Eu sou contrário, eu sou a favor de que não haja a privatização da Petrobras, mas ao mesmo tempo eu sou a favor de que haja uma regulação melhor da participação ou da interferência do governo federal
na constituição do Conselho de Administração ou na forma de atuação da empresa, de maneira a inibir ou diminuir a influência política, a utilização da empresa por instituições políticas, num quadro que já se mostrou muito danoso, principalmente em situações recentes, onde houve casos recorrentes de corrupção. Então, acho que medidas devem ser tomadas e interferência deve ser repensada, esse tipo de interferência do governo. Recentemente, o governo que vai assumir falou a respeito de mudança na política da empresa em relação aos preços, digamos, tentando tratar de uma nacionalização de preços. É uma situação que não é possível atualmente por conta da questão do refino, basicamente, porque o Brasil ainda não detém toda a estrutura, detém o domínio. Embora o Brasil, como eu disse, seja capaz de produzir petróleo, ele não consegue refinar tudo e precisa de importar parte desse petróleo. E por conta dessa importação, há uma interferência do preço internacional no preço nacional. Existe uma perspectiva de mudança nessa estrutura, de nacionalização de preços, e essa interferência, como a gente sabe, causa uma mudança de segurança jurídica no quadro de investimento nesse tipo de setor, que gera um tipo de preocupação por conta do investidor. Será que o investidor nacional ou o investidor estrangeiro irá arcar com esse investimento que vai ser feito em novas refinarias? Será que o Tesouro Nacional tem condições de bancar esse tipo de investimento sozinho? Haverá um rombo, um buraco nas contas do Tesouro por conta desse investimento? De que forma isso vai ser pago? Ou esse tipo de investimento vai dar brecha ou abertura para novos casos de corrupção? Eu acho que isso é uma preocupação que existe no mercado e uma situação que precisa ser muito bem tratada e regulada, justamente para que a gente se evite uma utilização da empresa por conta de uma nova utilização da empresa por conta de alguma exploração política nessa situação. Em um outro aspecto, eu acho que se deveria pensar na questão da utilização melhor desses recursos que são produzidos pela empresa, talvez num modelo semelhante ao que foi feito na Noruega, de utilização de fundos ou utilização desse recurso para determinadas demandas pontuais da sociedade que são necessárias, e que esse recurso praticamente entra na conta do Tesouro, é dissolvido no gasto do governo e ninguém sabe para onde vai, digamos assim. Não há uma rubrica utilizada específica para esse recurso que é oriundo dessas empresas de sociedade de economia mista. O Brasil desperdiça, digamos assim, esse dinheiro numa conta que vai para o governo, sem utilização específica em uma determinada finalidade. Acho que deveria ter um direcionamento melhor desse recurso, tanto o recurso que vai para o Tesouro, quanto o recurso que vai para os estados e municípios via royalties, por exemplo. Então, me posiciono contrário, acho que é uma espécie de patrimônio nacional estratégico que deve ser mantido, mas que a política interna da empresa deve ser redirecionada prevendo essas situações.